Sons da natureza que até pouco tempo eram comuns para trazer aquela sensação de tranquilidade e que soavam como uma sinfonia para embalar os nossos sonhos. A batidinha da chuva na janela, um vento um pouco mais forte que trazia o refresco nos dias quentes, agora para muitos é sinônimo de alerta. Depois das inundações de maio de 2024, muitas pessoas já não conseguem mais conviver com o barulho da chuva, com um vento mais forte que chega e até mesmo o som de helicópteros que passam por aí. Todos esses sons e muitos outros sentimentos agora representam gatilhos, que são sintomas de adoecimento emocional para boa parte dos gaúchos. As inundações de maio não deixaram rastros de destruição só nos lares, na vida financeira e material dos gaúchos, mas também no sistema emocional, afetivo, psíquico e mental. A cada chuva, aquela sensação de pavor, né, de medo, de pensar que pode acontecer de novo. Aquele barulho de helicóptero constante, né? O tempo fica nublado, parece que eles começam a voar de novo. A cada sirene de ambulância ou até mesmo da polícia, né? A gente volta para aquele dia. O relato da Maria é o mesmo de boa parte dos gaúchos que viveu o drama das enchentes de maio de 2024. Quem teve a casa invadida pelas águas, precisou ser resgatado ou mesmo perdeu tudo com a inundação, sentiu os efeitos psicológicos da tragédia de maneira mais intensa. Mas a verdade é que todos nós sofremos feridas e abalos emocionais depois das inundações. Isso reflete no emocional ainda hoje, passado um ano dessa tragédia. São feridas, marcas emocionais que persistem e já foram mapeadas por profissionais de saúde mental, como o Santiago, que integra um grupo de pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. De acordo com o estudo, entre maio e junho do ano passado, aproximadamente 42% das pessoas sofreram com estresse pós-traumático após as cheias. Cerca de 5.000 vítimas foram avaliadas, 90% tiveram a saúde mental afetada. A gente, por meio da pesquisa, conseguiu delinear assim, um perfil da pessoa que provavelmente vai ser a mais afetada por sintomas psiquiátricos ou psicológicos, né? Por exemplo, se ela teve contato com a água, se ela teve que sair com urgência de casa, se ela precisou ser resgatada também, né? Isso tudo são dados que a gente viu que foram significativos para a pessoa ter um desfecho pior em questão de saúde mental, mesmo 6 meses depois das enchentes. A Maria, moradora de Canoas, precisou ser resgatada de helicóptero da casa em que mora há quase 40 anos. Não só ela, toda a família. Há menos de um ano havia concluído uma reforma no quarto, deixando o cômodo como sempre sonhou. A chuva levou não só os sonhos, as memórias, a história de vida dela e do marido. E deixou muitos traumas e ainda marcas e feridas emocionais que ela trata em terapia e com acompanhamento médico e medicamentos. Tinha dias que eu não conseguia sair da cama, tinha dias que eu comia. E no outro dia já não queria comer nada. E o meu filho queria que eu saísse da cama e dizia: mãe, levanta, mãe, tem um solzinho, vamos sentar lá na frente, tem um solzinho. E eu dizia que eu não queria levantar, daí eu coloquei as mãos assim na cabeça e disse assim para ele: meu filho, não quero sair daqui, esses helicópteros não param de voar. Daí ele me pegou assim pelo braço e me colocou sentada e disse assim: que helicóptero, mãe? Eu disse: os helicópteros, eles não param de voar, eu só queria que eles parassem, porque eles estão me enlouquecendo. Esse barulho de helicóptero tá me deixando louca. E ele disse: mãe, não tem mais helicóptero. Faz dias, ele disse assim pra mim: faz dias, mãe, que os helicópteros não voam mais. Tinha algumas psicólogas assim dando aquele apoio, né, aquele trabalho gratuito, né. Daí ela resolveu me encaminhar para o psiquiatra, né, porque ela disse que eu tava assim já
muito além, né, da terapia, no caso, né. Daí foi onde o psiquiatra me ajudou, né, me deu medicação para dormir e ali foi indo, devagarinho foi melhorando, né. De acordo com o pesquisador, os sentimentos manifestados pela Maria estão alinhados com o que na psiquiatria é diagnosticado como TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Os sintomas eles costumam ser divididos em 4, né? Primeiro, os de reexperienciação, que tem mais a ver com memórias intrusivas, são lembranças indesejadas do que aconteceu. Depois a gente tem hiperexcitação, que seria a pessoa ficar mais ansiosa de forma geral, mais agitada, com mais dificuldade de dormir, por vezes taquicárdica, né? Além disso, sintomas de evitação, então a pessoa começa a evitar lugares ou eventualmente até pessoas que relembrem ela daquele momento traumático. E por último, os sintomas relacionados à cognição e percepção do mundo, por assim dizer. A pessoa começa a ter uma percepção muito negativa do mundo, que o mundo é perigoso e o mundo pode me traumatizar. O marido da Maria, o Carlos, viveu com ela essa tragédia. Ele nasceu na casa onde hoje eles vivem e que foi inundada em maio do ano passado. O sentimento de agonia compartilhado. No sábado, nós não dormimos, nada. No sábado eu fiquei olhando ali na sacada ali. Daí começou os helicópteros de vídeo. Todo mundo gritando, socorro, socorro, socorro. Daí na minha vez, para subir, trancou o cabo do helicóptero lá em cima, lá, na minha vez. Daí eles pegaram e foram assim, pendurados assim, sabe? Eu peguei e comecei a chorar assim, e a chuva caindo assim. Agora eu perdi a minha família, agora não tem mais ninguém comigo. O que eu vou fazer? Daí eu fui lá no campo lá para ver. Os pessoal estão chegando de helicóptero. Daí a vizinha perguntei, ô dona Vera, cadê a Maria? Não, a Maria saiu primeiro que eu. Daí ela, não, ela não está aqui. Daí, pá, e agora? E era largada no Carrefour. Isso tudo porque os resgates aconteciam conforme era possível e os abrigos eram distantes. E naquele momento em que o Carlos e os pais estavam ainda buscando encontrar o resto da família, uma outra coisa ainda mais séria acontecia com a Maria. Tive um infarto no mesmo dia da enchente, daí que o meu filho ficou na casa dele na Uruguaiana, ali mais para lá um pouco. E daí começou, já estava água no segundo piso já da casa dele, e eles foram para cima do telhado, ele, o vizinho e a vizinha dele. Só que o resgate dele não acontecia. E daí quando a gente estava aqui em cima do telhado ainda, da sacada do vizinho, que o helicóptero começou em torno assim, umas 14 horas, ele me ligou e disse assim para mim, mãe, quando o helicóptero te pegar aí, tu pede para ele passar aqui e pegar a gente. Ele disse assim, mãe, pelo amor de Deus, não me deixa aqui, mãe. Daí eu comecei a passar mal, assim, tipo... Parece assim que as vozes das pessoas assim na minha volta começou a sumir, sabe? Parece assim que as pessoas começaram a ficar longe, escutava aquelas vozes assim como se fosse bem baixinho, né? Daí só escutei assim que alguém falou assim, tá infartando. E daí já acordei lá na Ubra, já tinha passado por um infarto. Não gosto nem assim, sabe, falar muito assim, que vem na cabeça de novo, aquela cena, sabe? Tá louco. Já lá em Santa Cruz, o Guilherme e a Maríndia recomeçam a vida depois de viverem um trauma. A casa em que viviam, em Encantado, ruiu. Uma imagem chocante que percorreu todo o país. Em Encantado, eles mantiveram um restaurante, mas a vida agora está em Santa Cruz, onde eles abriram um novo negócio, também no ramo de gastronomia, e estão vivendo uma nova fase, se reconstruindo em busca da superação desse trauma pós-enchente. Eu estava botando sacolas embaixo do portão da garagem, sabe, para conter, e fui dar um banho nas minhas cadelas no banheiro, no chuveiro mesmo. Quando eu estava dentro do chuveiro, uma abençoada de uma mulher, a Silvana, que eu literalmente devo a minha vida para ela,
E ela saiu, eu ouvi ela nos dando tchau, deu uns 30 segundos, ela voltou gritando para dentro de casa, dizendo sai, 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 porque o morro desmoronou. E foi aí que a minha esposa, a Maríndia, foi até a porta do banheiro e disse assim, ó, ou tu sai, ou ficaremos os 4. Eu peguei as cachorras nos braços, que elas são grandes, nem sei como, na hora eu segurei as duas e saí. Num piscar de olhos, quando eu tava do outro lado da rua, assim, eu larguei as cachorras no chão e virei. Quando eu virei, a sensação de impotência é incrível, né? Porque tu não tem o que fazer. Então eu pensei, tá, vai bater na casa e vai escoar pelos lados. E eu ouvi o barulho do carro sendo esmagado. Foi muito difícil conquistar tudo que a gente conquistou, porque só a gente sabe o trabalho que a gente passa, né? O que importa saiu. E eu acho que foi isso que realmente, assim, eu achei, não digo honroso, mas até de certa forma, um certo orgulho da minha parte de que realmente o que importava saiu. Tenho medo do que possa vir a acontecer e eu sou um cara que eu não tenho religião, mas eu acredito que Deus, ou a vida, ou o universo, ele fala com a gente, principalmente através de acontecimentos, né? E nós morávamos num morro, mas nós tínhamos um vizinho do lado, nós tínhamos vizinho do outro lado, nós tínhamos vizinho na frente e só a nossa casa foi destruída. Graças a Deus. Né? Não destruiu a casa dos outros. Só a nossa foi literalmente implodida. Se tu chega lá hoje, não tem como definir o que tinha lá. E obviamente ficou muita coisa lá. A Maríndia, desde que a gente começou a namorar, todas as cartas, bilhetes que eu dava para ela, tudo ela guardou. Então essas coisas foram as que mais doeram, sabe? Ela dizia, eu quero mostrar para os nossos filhos. Com a perda da casa, o casal passou a morar no restaurante. Moramos no restaurante de 30 de abril até 31 de dezembro. E durante um ano inteiro a gente trabalhava a noite inteira, chegava no final da noite, arredávamos as mesas, eu fazia uma espécie de barricada com as cadeiras para que a gente tivesse um mínimo de privacidade. Graças a Deus tínhamos toda a estrutura de fogão, de tudo que tem um restaurante, então ali a gente esquentava a água e tomava banho de caneca. Durante um mês mais ou menos foi assim. Foi muito chocante, sabe? E com essa sequência, nas primeiras noites ali mesmo, eu lembro que a gente não tinha muito para onde ir, a cidade não tinha, era um clima pós-apocalíptico, não tinha luz, não tinha água, não tinha internet, não tinha sinal de telefone. Depois de tudo que a gente passou, a gente ficou em choque, né, inicialmente, mas a gente se agarrou muito na esperança de um futuro melhor, de que aquilo, talvez, não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, né, eu sou muito crente, então eu acredito muito que Deus escreve certo por linhas tortas, e eu acho que a nossa linha torta era justamente aquela, né, fez a gente vir para uma cidade nova, as coisas foram se encaixando novamente do jeito que tinha que ser, e hoje eu acho que eu sou uma pessoa totalmente diferente da que eu era, né? E eu acho que a nossa vida, de certa forma, se tornou melhor. Nada disso seria possível, né, sem as pessoas certas ao nosso lado e sem a nossa esperança. O estudo, que o Santiago faz parte, demonstra que as redes de apoio e atendimento precisam ser fortalecidas. E essa pesquisa permitiu delinear de que forma políticas públicas devem ser desenvolvidas para focar de maneira mais intensa o atendimento a esse público. É importante para a pessoa, quando atender alguém que demonstra algum sinal de sofrimento psíquico, ela tem em mente de que aquilo pode ser algo que está remetendo ao trauma dela lá um ano atrás por conta das enchentes. Primeiro, parte para essa rede de apoio mais próxima, né, que são amigos, família, às vezes grupos um pouco mais distantes, grupo de futebol, grupo da igreja para muitas pessoas, né? Mas chega um ponto onde a pessoa tem que recorrer sim a um profissional de saúde. No perceber que tu precisa de ajuda, tu ir buscar ajuda também. Além da vivência na pele, da perda dos bens, das memórias, da história, essas pessoas ainda compartilharam experiências de outras famílias nessa caminhada e rememoram diariamente essas imagens e relatos, o que também são elementos que contribuem para a carga mental. O cara tem que ter muita paciência, o cara tem que ter coração para não surtar uma coisa dessa aí, ó. É muito triste, cara. Tem um senhor ali que nós conhecemos do vizinho ali. Ele ficou na casa e
não quis sair, morreu, né? E ali, quando eu fui ali de barco ali, tinha uma criança na rua, né? Morta ali. Pra mim, acabou meu dia. Vou voltar. Como a minha esposa falou, né? Eu quase perdi ela também, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aí, lutando. Continuar a vida de novo, né? A vida é assim, tem dias ruins e dias bons, entendeu? E eu rio por fora, por dentro é machucado, entendeu? Ninguém sabe a dor que o cara passa por dentro, né? Lá onde o restaurante fica, é uma região que, olha, tem que acabar Encantado para pegar água lá. Só que eu vivi o desespero de ver um caminhão de bombeiros passar na frente com um megafone dizendo para as pessoas se retirarem para as áreas mais altas da cidade, porque rompeu uma barragem. E era para subir 6 metros a água. E 6 metros, se subisse, mataria todo mundo. Mas eu sei o que foi. E foi muito, muito desesperador, assim, a gente não saber se no outro dia nós teríamos empresa, se no outro dia nós teríamos nossos cachorros, se no outro dia nós teríamos para onde ir. A gente fez disso uma chance de recomeço para nós em outro local. Foi a parte mais desafiadora da nossa vida até hoje, pelo menos da minha, isso eu posso dizer. Cada chuvinha que dá no céu, assim, parece que a gente volta lá para aquele dia, né? Filho do motorista do Uber que eu vinha para cá, quando eu tava vindo limpar, disse, meu filho disse, eu não vou na Matias, a Matias tá cheia de lixo. Eu falei para ele, moço, não é lixo, é a vida da gente que tá ali na rua. Aquela geladeira comprada em 10 vezes para depois poder comprar outra coisa. Uma dedicação de uma vida, né? Que em 24 horas foi parar tudo na beira da rua, né? Que não se deu para aproveitar nada, absolutamente nada. Além, né, das perdas sentimental, né? Que a gente tinha uma parede de foto ali, né? Que não ficaram nenhuma. Foto dos meus filhos pequenos, foto do meu pai, que já faleceu há 20 anos. Ficou só aqueles amontoado de cores ali, assim, sabe? Que não tinha mais uma imagem definida, nada. Ele disse, não adianta guardar, não adianta. E acabou colocando fora ainda. Acho que tem uma questão que parte para além da questão da saúde mental, que é essas pessoas, elas estão de fato expostas, né? E o medo delas não é irracional nesse sentido. Claro, a gente como profissionais de saúde mental, assim, a gente busca que as pessoas consigam ir enfrentando o medo que elas têm, né, para justamente não resultar em sintomas de evitação, né, a pessoa não deixar limitar a sua vida por causa dos sintomas que ela tem, mas a gente tem aqui um fator que passa dessa questão da saúde mental, que a gente não pode também ser inconsequente e dizer para as pessoas, não, tem que enfrentar o medo quando a casa dela de fato talvez possa ser alagada. Acho que se não fosse, assim, a ajuda de Deus, né, a minha fé em Deus, assim, sabe? Não sei se eu teria conseguido.